tudo bem? Chegou aqui uma caixa, mais uma caixa aqui, é Lennox, modelo CA340C. Esse equipamento chegou já mexido, né? Já fizeram umas adaptações para ele, aqui nele, e ele está inoperante. Nós vamos ver aí já o que é que está acontecendo com esse aparelho, tá bom? E estamos ainda em fase aqui, né, de mudança, né? Eu adaptei uma mesa aqui só para gente trabalhar aqui enquanto... É porque não para de chegar, né? Mesmo a gente mudando, louvado seja Deus, não para de chegar equipamento. E a gente tá ali trabalhando para um lado, né? Dando aqui um tempo na hora do almoço, enquanto os irmãos estão descansando, a gente está aqui gravando mais um vídeo aqui sobre essa caixa, né? Acompanha com a gente, eu vou aqui desparafusar ela e já volto para mostrar para você aí, ok? Ó, abrimos aqui a caixa, né? A caixa, essa caixa aqui é uma Lennox modelo CA340C. A gente abriu ela, né? E olha só, tá? Já fizeram uma montagem aqui, uma adaptação com uma placa. Tô vendo que lá dentro, os saídas de som foi tirado, tá? E adaptada essa plaquinha aqui. E também tem essa outra placa adaptada aqui, que é uma placa da fonte, né? Vamos tá pegando esse som, tá? Essa caixa de som. Vamos desmontar tudo aqui, vamos tirar tudo, fazer uma limpeza, tá? Ver se dá para recuperar essa placa com a saída de som. Se não der, nós vamos deixar essa placa no lugar, mas vamos ver se ela tá legal, né? Essa placa aqui é de 30 mais 30, né? Mas o certo seria colocar uma placa de 60 mais 60, né? A gente vai colocar então uma placa, tá, dessa aqui, mas com uma outra potência, né? Uma potência maior, tá? E vamos dar aqui, ó, uma revisão nessa placa que foi adaptada aqui também, que é a placa da fonte. Vamos ver o que nós vamos fazer aí com esse som para deixar ele legal, tá? Ele já veio de um outro lugar, e lá disseram que não tinha mais jeito, né? Condenaram. E vamos ver o que vamos fazer. Já peguei várias caixas dessas, né? Que chegou destruído, né? Todo o console, em todas as partes aqui, da parte do Bluetooth. E nós fizemos uma adaptação com uma placa Bluetooth, com uma placa de 60 watts dentro, e ficou bacana. Vamos ver como é que vai ficar. E aproveitando que eu tava aqui consertando esse som, quando chegou outra caixa aqui, ó, uma Unvox modelo ACA280. E mais atrás chegou outra aqui, ó, uma da Sumei. Tá parada essa caixa da Sumei. Essa caixa da Sumei aqui não tem modelo nenhum, né? Nem na frente, nem atrás. E lembrando vocês que estou aqui com uma bancada improvisada enquanto termina a reforma. Mas o povo tá trazendo aí equipamentos para nós, né? A gente vai montar o laboratório, fazer uma coisa legal. Então vamos partir para cá, para o princípio. Eu vou tirar aqui toda essa bagunça que tá aqui, fazer uma limpeza, tá? E já volto aí mostrando para você no detalhe o que nós estamos fazendo, se vai recuperar ou não essa caixa. Pois é, tá aqui, ó, como eu falei anteriormente, esse som veio montado. Montaram uma placa nele de 30 mais 30 watts, mas tá normal essa plaquinha, tá funcionando. E o problema estava na fonte. Foi até bom aí pra gente falar muito aí para os nossos inscritos, né? Muitas pessoas procuram aí também, né, problemas, por que a caixa não liga, independente de ser esse modelo. Quando você pegar uma caixa ou a sua própria caixa não estiver ligando, né, você vai logo diretamente na fonte, né? Aqui é a placa da fonte, ó, foi adaptada. Então tinha corrente entrando, mas não estava saindo. As placas aqui não estavam sendo alimentadas. E fiz uma análise, vi que tinha solda fria, tá? Solda fria aqui na placa da fonte. Você está vendo essa placa? Do outro lado da placa, né, tem os pinos onde é soldado. Então o que eu fiz? Eu ressoldei toda a placa, né, com cuidado. E depois que eu ressoldei tudo lá, os pinos lá embaixo da placa, dessa placa da fonte aqui, ela funcionou normal, né? Tem foto, eu vou até ligar aqui para vocês verem. Liga aqui na tomada aqui, tem um cabo aqui na tomada.
viu? Ela disse tá baixo volume, ela disse modo auxiliar. E tá acesa lá, ó, acendeu a luz lá, ali da plaquinha Bluetooth. Quando eu abri, não funcionava nada. Então ela não funcionava porque estava inoperante, porque o problema era na fonte. Só vou aqui explicar para você uma coisa, aproveitar porque esse problema dá muito em caixas amplificadas, não é especificamente só nesse modelo aqui, ó, tá ligado? Ó, nesse modelo aí da Lennox, mas quase todo modelo, às vezes quando não liga, né? Ou o problema é a chave, né? Liga, desliga. Ou o problema é os conectores, nesse caso aqui a pessoa já tinha feito uma adaptação da fonte, né, direto com o cabo. Ou é a fonte. Eu tô com uma fonte aqui para explicar para vocês. Ó, tem uma fonte aqui na minha mão, ó. Vocês estão vendo? Tem dois conectores, um conector maior e um conector menor. As fontes, às vezes, que vêm nos equipamentos, elas vêm indicando isso. Como saber? A fonte que tem um conector maior, deixa eu virar aqui, é a entrada, né, que vem da rede elétrica, né? No caso 220, ó, aqui está dizendo, ó, ela suporta até 250 volts. Você vê aqui, ó, tem um negócio na frente, ela suporta até 250 volts essa placa. É uma placa típica das caixas Bluetooth Mondial. E nós temos várias delas aqui porque a gente troca muito, né? Para não perder tempo fazendo a manutenção, a gente troca logo e depois faz a manutenção da placa com cuidado. Beleza, então, olha só. Essa aqui é uma placa típica de fonte. Muitas vezes a pessoa tira de dentro daquelas fontes, né, que vem em aparelho aí de Wi-Fi, né? Aí a fonte também é 12 volts e eles fazem uma adaptação. Mas nesse caso eu quero mostrar aqui nesse jeito aqui, ó. Então, para você entender, aqui é a entrada de voltagem 220 ou 110 e nesse, né, aqui menor, né, conector menor é a saída. Nesse caso, essa saída aqui, essa fonte, ela é 15 volts, mas a fonte que está dentro dessa placa, dessa caixa aí, é 12 volts. Você pode também usar uma fonte de 12 volts até 15 volts que vai dar certo. Beleza, então vamos lá então. Aí eu fiz um desenho aqui para você entender. Olha, a entrada AC de voltagem, passando pelos diodos retificadores, que está aqui, ó. Olha, tem, deixa eu ver essa placa aqui que ela tem menos cola em cima, tá? Vou olhar aqui a imagem para você ver. Ó, os diodos retificadores, 4 diodos aqui, ó, fazendo a ponte de diodo retificadora. Lembrando que muitas das vezes não vem 4 diodos, vem logo uma ponte retificadora com 4 diodos internos, né? E lá nesses diodos é só você observar que lá tá assim o esquema, ó. É assim, tá? A ponte de diodo desse jeito. E aonde é a entrada de corrente tem esse sinal aqui, ó, senoidal, aqui na entrada de 220 ou 110, né? Tem entrada aqui, ó, tem um símbolo senoidal. E aqui na saída da ponte de diodo tem um sinal positivo e um sinal negativo. Isso implica dizer que esse sinal aqui é o terra, né, negativo, e esse aqui é o positivo. Esse positivo geralmente a gente coloca o fio vermelho para a gente coloca um fio vermelho para identificar. Então, preste muita atenção quando você for fazer aí, tá? As ligações usando a placa da fonte. Tome cuidado que essa parte aqui, ó, é viva, tá? Mesmo passando pelos capacitores de filtro, passando pelo diodo, retificador, essa parte aqui é viva, ela faz a isolação aqui no transformador Chopin aqui, ó, entendeu? Aí já daqui para cá, ela não dá choque. Tudo isso aí
É muito importante você tomar muito cuidado na hora que você for fazer aí essas medições e também o manuseio para não levar um choque. Pode ver que na plaquinha aqui embaixo tá mostrando para nós aqui, ó, a separação. Daqui para cá é vivo, dá choque. Daqui para cá não, né? Então daqui para cá entra 110, 220, né? Faz a retificação, faz aí, entendeu? A indução, né? Através aqui desses transistores, circuito integrado tá aqui, ó, não é um transistor, não, é um circuito integrado. Aí tem um campo magnético que induz aqui esse transformador Chopin, faz com que aí saia do outro lado a tensão de trabalho, que nesse caso aqui é uma tensão de trabalho de 12 volts, 15 a 12 volts. Nessa fonte aqui é 15 volts, que são as fontes que vem aí na Mondial. Aí você vê que tem esses dois capacitores, você pode identificar rápido assim, ó. Se tiver um capacitor de 25 volts, aí, olha, onde tem um sinal de mais é a saída. Você observa, geralmente aqui no soquete, aqui nos pinozinhos, onde tem um monte deles vem dizendo isso, ó, GND e VCC. O GND, né, é o negativo e o VCC é o positivo, tá? Mas no caso, se pegar uma fonte que não tem essas informações aí, no caso como essa que tem, tá? Aí você pode ser guiado pelo capacitor. Essa lista aqui, ó, indica que é o negativo, tá? Então sempre tendo cuidado na polarização. Aí é só você seguir aqui o negativo, que é o terra, né? O GND, e você vai dar justamente no pino aonde vai ser ligado o negativo. Mas em muitas fontes já vem lá dizendo negativo e positivo, né? Como desenha aqui no esquema, né? Então, aí você vai pegar o negativo, né? Junto com o positivo, né? O negativo e o positivo, e vai levar para a entrada de alimentação aí do seu console. Muitas plaquinhas dessas aí, ó, pequenas, como foi feita a adaptação, também já indicam lá positivo e negativo, mais e menos. No caso da placa aqui, ó, do aparelho desse, quando queimar, é só você também fazer o seguinte: você procura onde está o capacitor de entrada. Assim como tem um capacitor aqui de saída, ó, tem dois capacitores aqui, ó, em umas fontes tem um capacitor, você vai seguir e vai conectar o terra, né, o negativo, né, na carcaça ou no terra dele aqui, ó. Geralmente o terra dessas caixas de som, eles têm, né, ó, no caso aqui, ó, aqui é o terra, ó, eles têm os filamentos bem grossos, né? Tá? E aí você vai fazer isso aí. Procure onde está o capacitor, ligue, tem um capacitor aqui, ó, nesse caso. Faça o positivo no positivo, o negativo no negativo, no final tudo dará certo. No caso aqui, quem fez essa montagem, ele fez justamente o que eu estou explicando para vocês aí, ó. Ele pegou lá o positivo da fonte e ligou no positivo do capacitor. Ó, aqui tá os pinos do capacitor, ele ligou lá, ó, viu? E o negativo ele ligou aqui, ó, no terra. Geralmente, aonde tem, né, aqui é meu metal, carcaça, você pode soldar a carcaça, é só procurar o terra, quem é o negativo, para você soldar aí o negativo. Eu vou aqui fazer um vídeo só de conexão, de ligação aí de fontes em caixa quando der esse problema. Então você pega uma fonte dessa aqui, tome cuidado para não pegar choque, e você faça isso: entrada, né, 110, 220 e saída de 12 ou 15 volts, tá? E aí faça as conexões procurando o capacitor de filtro que tá, lá está ali, ó. Deixa eu aqui melhorar aqui a imagem, deixa eu melhorar o ângulo, imagina o ângulo. Ó, nesse caso tá aqui o capacitor de filtro, ó. Geralmente é o maior capacitor que tá na placa. Ali é a entrada de voltagem, entendeu? Ali geralmente é a entrada de voltagem, ok?
porque onde tem essa marcação é o negativo, e o outro lado que não tem a marcação é o positivo. Em alguns capacitores vem um sinal de mais, indicando que é o positivo, tá? Nesse caso aqui você está vendo aqui o sinal de menos nele já, ó. Tá vendo bem aqui, ó. E aqui nessa placa a pessoa que fez essa adaptação soldou já o negativo e o positivo nos pinos do capacitor do outro lado aqui, ó, da placa. Então é isso, eu espero que você tenha entendido, né? Vou deixar mais uns esquemas aí explicadinho para você aí em foto, em imagem, tá bom? Não esqueça de dar seu like, ative os sininhos para notificações, compartilhe o nosso canal e se inscreva. Estou com várias placas para mostrar para você, ó, como o princípio é o mesmo. Olha só, a entrada de corrente dele, né, de voltagem, e aqui é a bateria, né, nesse caso dessa placa aqui, ó, Bluetooth que eu tenho. Só que lá na frente você vê logo o capacitor, ó, capacitor de 25, né, 25 microfarads, né, por 25 volts por 400 microfarads, esse capacitor daqui, entende? Então tá aqui o positivo dele desse lado aqui e o negativo do lado daqui, ó, a listrinha aqui, ó, indicando que é o negativo desse lado, e aqui é a entrada. Se você virar, eu vou mostrar pra você aqui, pra você ver. Se você virar a placa, né, olha só, deixa eu virar aqui, ó, o pino negativo vai direto para o negativo, onde tá aqui, ó, né, essas linhas aqui, ó, é o negativo, e o pino positivo daqui, ó, vai direto para o positivo do capacitor. Aí você já sabe que ali é a entrada de voltagem, né? Lembrando que tem muitas placas que vem com um regulador, recebe 12 volts e aí regula, né, a voltagem para 5 volts, que no caso dessa aqui, ó, deixa eu pegar uma aqui, olha, essa aqui ó, já tem regulador, recebe e regula para 5 volts. Mas tá muito ruim aqui, tô tentando arrumar aqui, mas também o processo é o mesmo. A gente tem entrada de voltagem e logo em seguida tem aí, ó, o capacitor. Observem aqui, ó, o fio preto, a posição do fio preto e a posição do capacitor. Note que o negativo do capacitor tem essa listra aí, ó, tá do lado do fio preto, indicando que a conexão dele tá conectado aqui com o fio preto, né? O negativo do capacitor no fio preto e o positivo do capacitor. Aliás, o positivo aqui é o fio positivo vermelho no positivo do capacitor. Aí você vai virar, se você virar assim, ó, olha lá, ó. Só que essa placa ela trabalha com 5 volts, mas o princípio é o mesmo. Pode ver lá, ó, viu? O GND e os 5 volts. Tô com outra placa, dessa vez aqui uma placa maior, uma placa de um som mundial, mas também o princípio é o mesmo. Ó, note que tá aqui a entrada de corrente, né? Aí olha o capacitor que não tá mais no lugar ali, ó, o positivo dele e o negativo, né? Tem outro teste, você pega o teste, né, coloca na escala de continuidade, aí coloca no positivo do capacitor e procura os pinos aqui, ó, aquele que der continuidade. Então aí você marca, por exemplo, você colocou o pino lá, né? Quer ver? Eu vou fazer um teste bem aqui só para você ver aqui rapidinho com essa placa. Vou pegar aqui o multímetro, você vai ouvir o bip dele aí, e é um multímetro analógico. Vou colocar ele aqui na escala
de bip, porque ele tem bip. Você pode usar um digital, né? Se tu fazer um teste. Aqui, ó, olha só, eu vou botar no positivo, ou você pode ir logo diretamente no negativo, ó. Que onde for terra, ele vai fazer isso, ele vai dar, né, o bip de continuidade. E aí, olha só, tá vendo? Porque a outra ponta de prova tá ali no negativo, olha lá, ó. E aí, é isso, viu? Se eu mudar pra cá, ele vai não dar mais. Aí eu vou ter que mudar aqui o pino aqui, ó. Eu já sei, identifiquei quem é o negativo. Agora eu vou colocar nesse outro pino daqui, da minha direita. Vou colocar aqui. Opa. Então esse aqui quem tá mais fino. Olha, coloquei o pino da minha direita. Agora eu vou lá onde ele, ó. Vou lá no negativo. Pronto. Eu já identifiquei que aqui é o positivo e negativo. Eu já posso ligar aí a fonte diretamente naquele capacitor, que vai passar para o capacitor vai entrar no regulador e vai fazer a regulagem, porque não pode colocar antes, aliás, depois do regulador, que vai que ele recebe uma tensão de 12, né, e aí passa no regulador e o regulador entrega 5, eu boto diretamente 12 depois do regulador, vou queimar a placa. Então tem que tomar muito cuidado aí na hora de fazer aí essa montagem. Tem outro exemplo, tá aqui, ó, outra placa, tá vendo? Olha aqui o regulador, a voltagem, o positivo e o negativo é antes do regulador, porque vai entregar esse regulador aqui de 5 volts, vai entregar 5 volts para a placa. Mas se você medir também no pé desse capacitor aqui, ó, essa listrinha aqui indica que ele é o negativo. Se você fizer isso, né, testar, virar, por exemplo, vou virar ele aqui, ó, vou virar, olha os pinos dele, ó, note que o negativo tá no massa, na terra, ó, aqui, ó, e o positivo, entendeu, do capacitor tá no fio positivo aqui, ó, no VCC, que é o vermelho. Você pode até medir também, que você vai ver que não vai dar certo, quer ver, ó, só com uma mão aqui, tô só com uma mão, tá? Vou botar aqui, ó, no massa, né? Geralmente o terra fica muito nas carcaças, né? Aí no aonde tá o, né? O circuito integrado, que é esse terra aqui, e o acúmulo de solda serve de dissipador de calor. Olha só, olha como é o mesmo, ó, viu? É o mesmo terra. Então eu já identifiquei o terra. Eu sei que isso aqui é o terra. Aí aqui o positivo vem aqui, ó. Se eu medir o positivo aqui, ó, ligando aqui nesse outro aqui, ó, que é o capacitor, outro pino, entendeu? Também vai dar. Aí eu já descobri aí, identifiquei quem é o positivo e quem é o negativo, só porque eu segui aqui o capacitor, ok? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço aí. Tá, até a próxima. Analise antes se o regulador tá conectado com o capacitor. Se o regulador estiver conectado com o capacitor, então você tem que procurar a entrada antes do regulador, tá? Agora, se o capacitor estiver depois do regulador, aí complica, porque se você for usar uma fonte maior, por exemplo, uma fonte de 12 aqui, ela é regular para 5, então você tem que usar já direto aqui no capacitor uma fonte de 5 volts, entenderam? Se vocês usarem uma fonte de 12 volts e essa placa recebe 5, depois do regulador, você vai queimar a placa. Então tome muito cuidado aí na hora que você for fazer as ligações das suas plaquinhas, usando a fonte, tá? Fazendo adaptação com a fonte. É isso aí então, um abraço.